Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, amados. Quero que você abra comigo em um trecho precioso da palavra de Deus no Evangelho de São Mateus, no capítulo 8, do verso 16 ao verso 27. O tema dessa mensagem é Jesus acalma. Quantas pessoas têm percebido que ao ouvir louvores, ao ouvir a palavra de Deus, elas são acalmadas? Hoje mesmo eu estava na classe, primeira aula minha, dando aula para meus alunos, e um aluno brigando com o outro, né? E eu pude falar para o aluno: acalma, você calma, cara. Acabou de chegar na escola, você trouxe o trabalho, você nem conversou com o professor, só porque você ouviu uma voz de um outro aluno falando que seu trabalho não está bom, você já está nervoso. Falei: acalma. Mas o que eu pude falar para ele, acalma por um instante, daqui a pouco ele já está nervoso de novo. Mas a paz que Jesus dá para as nossas vidas, ela pode nos acalmar em todos os momentos. A palavra de Deus fala que Jesus tem uma paz que excede todo entendimento, né? E nós não entendemos. Nós não entendemos porque um cara que tinha uma boca torpe, né, pode ter uma boca santa. Nós não entendemos porque um cara que falava tanto palavrão pode ter uma transformação de tal maneira a falar palavras doces e suaves. Às vezes a gente vê aquele cara grandão, né, que era bruto e agora é crente e fala de uma forma suave, de uma forma amorosa, né, de uma forma transformada. Tantas pessoas têm transformações de vida em diversas áreas, porque Jesus, ele transforma as nossas vidas, mas depende de uma atitude nossa, Até no chamado de Isaías, né, ele fala dos seus lábios e dos lábios do seu povo, e Deus o toca como uma brasa, e a vida dele também é transformada. Com apenas um toque do Senhor, nós podemos ter a nossa vida transformada. Aqui fala de algumas curas, de uma mensagem para segui-lo, e que Jesus acalma uma tempestade. Olha o trecho, Evangelho de São Mateus, capítulo 8, verso 16. Ao cair da tarde, nesse tempo frio, né? Fala ao cair da tarde. Ao cair da tarde, se prepara, ao cair da tarde. Trouxeram a Jesus muitos endemoniados, e apenas com a palavra expulsou os espíritos e curou todos os que estavam doentes, para se cumprir o que foi dito por meio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou as nossas doenças. Vendo Jesus muita gente ao seu redor, ordenou que passassem para outra margem. Então, aproximando-se dele um escriba, disse a Jesus: Mestre, vou segui-lo para onde quer que o Senhor for. Mas Jesus lhe respondeu: as raposas têm as suas tocas, e as aves do céu têm os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E outro dos discípulos lhe disse: Senhor, deixe-me ir primeiro sepultar o meu pai. Mas Jesus respondeu: siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os seus discípulos o seguiram. E eis que levantou
levantou-se no mar uma grande tempestade, de modo que as ondas cobriram o barco. Jesus, porém, estava dormindo. Mas os discípulos foram acordá-lo, dizendo: Senhor, salve-nos, estamos perecendo. Então Jesus perguntou: Por que vocês são tão medrosos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e tudo ficou bem calmo. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Senhor Deus, diante da tua palavra, Pai, queremos nela esta noite meditar, pedindo que o Senhor fale conosco através da sua palavra, Pai. Nos ajude, Senhor, a entender muitas vezes que as nossas limitações, elas são oportunidades para o seu agir. As nossas limitações são oportunidades para a tua graça ser manifesta, para os teus milagres acontecerem e para a tua presença santa e poderosa vir sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Um dos trechos que me chamou a atenção até para essa palavra foi um anterior aqui que fala dessas curas. E fala da cura da sogra de Pedro. Essa semana eu assisti, saiu a segunda temporada, há um tempinho atrás já, mas eu não tinha tempo para assistir, comecei a assistir, retomei um pouquinho da primeira e comecei a assistir a segunda temporada do The Chosen. Vale a pena. Baixa o aplicativo, é de graça, pessoal. Baixa o aplicativo no seu celular, The Chosen. É do mesmo modo quase que fala, que se escreve, e é sensacional. Para quem tem um chamado, para quem gosta da palavra de Deus, do Evangelho, gosta disso e quer ter uma experiência, vale a pena. Você baixa no seu celular, quando você está no Wi-Fi, você assiste. Eu nem baixo os capítulos, eu assisto só no Wi-Fi. E sensacional, fala do chamado de Mateus, fala do chamado de Pedro, do chamado de André, né? O último que eu estava assistindo antes era da mulher samaritana, né? Daí tem a experiência da sogra de Pedro, que é essa que está logo anterior aqui, que fala, né, que Jesus vai à casa de Pedro e cura a sua sogra, né? E mostrando assim a experiência desse período da história de Jesus. Para mim é o mais próximo, assim. Eles tentam entrar nas experiências, tentam realmente colocar o sentimento dos discípulos e as características de cada discípulo, né, como eles são, e isso é sensacional, porque cada um tem a sua característica, a sua personalidade, diferente um do outro, e Jesus chamou pessoas diferentes e continua chamando pessoas diferentes e continua tocando pessoas diferentes. Ninguém precisa ser tudo igual, crente não deve ser tudo igual, até para que você possa alcançar pessoas no seu meio, na sua região, aonde você está, na sua comunidade, no seu trabalho, sabe? E fala que as pessoas aqui são tocadas. Então, uma indicação para você, The Chosen, né? Os escolhidos. Então, é um aplicativo gratuito. Você entra lá e você assiste. Se você quiser ofertar, você pode ofertar também, mas ele é gratuito. Quando várias pessoas vão ofertando e eles conseguem o recurso para fazer uma nova temporada, eles fazem e assim por diante. Já tem 4 temporadas? Já estão ofertando para a 4ª, né? Mas a que está liberada é a primeira e a segunda. Primeira e a segunda, então você pode aí assistir, tá? Então provavelmente daqui a pouco sai a 3ª. E é sensacional, já está até passando em alguns canais, na Discovery, já está até passando aí de tão espetacular que é, né? A história de Jesus é espetacular. E aqui fala, né, dessas muitas curas. Primeiro ele começa, né, ao cumprir o que fora dito pelo profeta, né? Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, ele carregou as nossas doenças. Não tem por que você ficar carregando, ficar se lamentando.
não é ficar sofrendo. No sentido, nós precisamos crer e acreditar, né? E como eu disse sobre oração, esse é um desses domingos, falando de oração, a oração também tem uma busca nossa, a oração tem uma parte em que nós fazemos a nossa parte, dito por ele no sentido mais sublime. O evangelista cita aqui essas palavras, né? Tais casos são frequentemente escritos nas escrituras sagradas, aqui né, de maneira peculiar. Jesus cumpriu essas palavras no seu sentido mais sublime, carregando os nossos pecados em seu próprio corpo no madeiro, e em seu sentido estrito, identificou-se conosco nas nossas aflições, curando-nos das enfermidades que são fruto do nosso pecado. Isaías 53, 4. Muitas enfermidades são fruto dos nossos erros, dos nossos pecados, não só o que nós cometemos, mas do pecado adâmico, né? E muitas enfermidades vieram para a raça humana por causa do pecado. Deus não nos criou para que nós sofrêssemos enfermidades. Deus nos criou para sermos imortais, né? Seres que vão viver com Ele eternamente. Mas o pecado entrou na raça humana. E por consequência do pecado, diversos sofrimentos. Mas Jesus levou sobre si, né, os nossos pecados no seu próprio corpo. E aqui é interessante que daí Jesus fala, né, desse processo de segui-lo. Ao mesmo tempo que está falando de cura, né, que exige fé, exige confiança, exige uma crença, muitas vezes acima da média, né? Que você precisa crer, assim, porque está sofrendo, está doendo, está se isolando, está machucando, está te afastando de algumas coisas, mas ao mesmo tempo também, você precisa ter fé para seguir a Jesus, ainda mais nos tempos que nós vivemos. Alguns falam assim, não é fácil ser crente hoje. Todo período da história tem a sua dificuldade. Alguns têm a dificuldade de escassez, outros têm a dificuldade de perseguição, outros têm a dificuldade desse mover maligno, outros têm a dificuldade dos ídolos, cada um tem a sua dificuldade. E há um momento hoje em que está afetando, né, muitas vezes as famílias, afetando muitas vezes a igreja, afetando o foco, né? Tem pessoas que você vê há algum tempo atrás focadas em Deus, andando com Deus, né? Crentes firmes, e hoje, né, estão numa outra perspectiva de vida, estão vivendo longe dos caminhos, estão sem direção e sem propósito. Então nós precisamos também manter, né, os nossos olhos em Cristo. E aqui Cristo é bem claro, né? Mestre, vou segui-lo para onde quer. E Jesus falou assim, meu amigo, só dando uma explicação clara para você, tá? As raposas têm as suas tocas, as aves têm o seu ninho. Eu não tenho nem onde reclinar minha cabeça. Se você está vindo atrás de mim por causa de fama, de dinheiro, de estabilidade, aqui não é o seu lugar. Jesus vai nos abençoar. A palavra de Deus, ela diz, né, que aqueles que o seguirem serão prósperos e bem-sucedidos, mas tem que pagar um preço. Tem que pagar um preço para isso, né? Não é o preço da tranquilidade, da fama, do poder, não é esse, sabe? Há um preço. Tudo que nós buscamos o alto, há um preço, né? Até tinha uma foto essa semana atrás assim, quando você busca o alto da montanha, há um preço para chegar. E eu achei muito interessante que era o joelho do Ronaldo, né? Mas a gente pode transferir isso para o joelho do crente. Quando você busca o alto da montanha, há um preço a se pagar, né? O joelho do Ronaldo com as suas cirurgias, né? E ele chegou no topo. Até hoje falam que foi um dos maiores jogadores que já teve, né? Ele no alto nível, ninguém batia ele como camisa 9, né?
E o crente, no alto da montanha, ungido, né? O crente de oração, o crente firme, ninguém bate ele. É assim. E eu uso essa ilustração para a nossa vida, né? Quando você se coloca de joelhos, paga o preço, né? O alto é o seu lugar, junto de Cristo, junto do Senhor, sabe? O Senhor te leva para o alto, e a gente tem que pensar isso, né? Outra coisa, ele falou, e outro discípulo lhe disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. E ele falou, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Alguns podem pensar, nossa, né? Jesus deu aquela patada, né? Deu aquela entrada de sola. Mas não, ele estava falando assim, simplesmente para ele, não é de não ir sepultar ou não isso ou aquilo, mas que ele priorize a vida eterna e não de quem já perdeu ou já ganhou, de quem não tem mais nada o que fazer. Prioriza a vida eterna, prioriza. Jesus aqui não está não dando valor à família ou não valorizando o pai ou a honra que esse queria dar ao seu pai. Não, ele está simplesmente falando assim, preste atenção em quem está vivo e precisa do evangelho, e não a quem não tem mais como pregar o evangelho, porque está falando de seguir. Põe à prova os que querem seguir. Eu não acredito que esse discípulo falou, não, eu quero te seguir, mas eu quero só honrar meu pai, e eu vou te seguir, não vou. Não acredito que Jesus ia falar outra coisa, senão, vai meu filho, eu te espero em tal lugar, me encontra na Galileia, me encontra em tal lugar. Não é isso, né? É como o jovem rico, ele precisava entender que não tinha como servir o dinheiro e Jesus. Ele tinha que estar pronto a segui-lo, mas ele não estava pronto ele queria entender o conhecimento, os mandamentos, mas sem deixar, né, o apego às riquezas ou à vaidade para seguir a Jesus. Não tem jeito. Eu não posso ter dois senhores, servir a Jesus e servir ao dinheiro. Eu preciso decidir quem eu vou servir. E Jesus está colocando aqui a prova, está disposto a me seguir? Vai ter momentos que nós não vamos ter aonde dormir. Está disposto a me seguir? Vai ter momentos em que nós vamos ter que travar uma luta entre a vida e a morte. Está disposto a me seguir? Eu vim para aqueles que estão doentes e enfermos, e eu vim para pregar o evangelho. Está disposto a me seguir? E a outra coisa aqui é que Jesus nos acalma, né? Portanto, o outro discípulo aqui, ele falou, Jesus entrou no barco e com os seus discípulos, eis que levantou-se o mar, uma grande tempestade. Devemos entender que os negócios de Deus não são os negócios desse mundo, e que Jesus tem todo o poder sobre este mundo. Os discípulos eram experientes na pesca, experientes, né, no serviço da pescaria, e conheciam os mares. E fala que quando eles entraram aqui, grande tempestade se levantou. Provavelmente algo que para qualquer amador era momento de dificuldade, porque se os experientes estavam com medo, mas uma coisa interessante nesse processo é que Jesus estava descansando. Aqui algumas coisas nós tomamos para a nossa vida. Em meio às nossas tempestades e dificuldades, Jesus continua na mais tranquila paz. Tem uma mensagem que eu preguei logo no começo do meu ministério que falava assim, eu lembro, no céu não há tempestade, no céu não há tribulação. Podemos até estar passando uma tribulação aqui nesse momento, uma dificuldade aqui, mas o céu, no trono de Deus, continua em paz. E é de lá que vem a palavra da nossa vitória.
E é de lá que vem a palavra para nós vencermos. E é de lá que vem a palavra para nós ganharmos. Sabe? É interessante esse processo. As ondas cobriam o barco. Aqui eu vejo, até o que eu falei na oração aqui, as nossas limitações são uma grande oportunidade para a ação divina. Ali vamos dizer assim, os pescadores estavam com a mão encolhida e não tinham o que fazer. Não havia o que fazer. Mas eles fizeram bem, procuraram o mestre. As nossas limitações são uma boa oportunidade para procurar a Deus. As nossas limitações são uma boa oportunidade para buscar Jesus. As nossas limitações não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Pode ser, né, o processo da vinda de um filho. Não tem o que fazer. Pode ser o processo de uma nova oportunidade. Perdi meu emprego e agora não sei como está o mercado. O que eu vou fazer? Não sei nem por onde começar. Às vezes tem pessoas que estão assim, 10, 20 anos no mesmo serviço. Faz 15, 20 anos que procurava um emprego. Sabe nem onde? Tem gente que o último emprego que ele procurou foi entregando currículo numa agência de emprego. Hoje não tem nem mais agência de emprego na rua. Tudo online. E a pessoa está numa coisa, como que vai fazer? Mas as nossas limitações são uma grande oportunidade para Deus trabalhar. Uma grande oportunidade para Deus agir. Eles não tinham o que fazer. Por que vocês estão tão medrosos? Tão medrosos? Por que muitas vezes nós estamos tão ansiosos, com medo, desesperados? Então Jesus se levanta, repreende o vento. É interessante, né? Levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou bem calmo. Primeiro serenou o espírito dos discípulos e depois o mar. Você imagina eles olhando. O que é isso? O que está acontecendo? Como assim? A onda vinha por o Gabriel Medina pegar, e agora meu filhinho de 4 anos dá para pegar onda, né? Última experiência na praia com o João, a gente resolveu comprar uma pranchinha, eles não queriam mais sair do mar, né? Pior que o João pegou as ondas melhor que a Alice demorou para pegar, mas depois no final ela pegou 1, 2, ficou feliz, sabe? A experiência de algo novo, a experiência que Jesus nos proporciona. Imagina eles, tinha um já com o balde assim, só jogando água para fora do barco, né? Tinha outro segurando a vela para não estourar, tinha outro observando o que Jesus ia fazer. Tem sempre os observadores. Você imagina a cena, é cena de artista, né, para pintar. Imagina a cena. Mas fala, por que vocês estão medrosos? Por que vocês estão preocupados? Primeiro, Jesus aqui acalma o espírito dos discípulos. É interessante isso. A preocupação de Jesus é sempre com os seus discípulos. Ele acalma o espírito dos seus discípulos. Por que vocês estão aí preocupados, medrosos? Depois ele fala, levantou-se, repreendeu os ventos e o mar. E tudo ficou calmo. É tipo aquele jogador, tá difícil. Ele fala assim, meus amigos, joga aqui, que aqui vai ter tranquilidade. Vou resolver. Quando as nossas limitações são afetadas, é uma grande oportunidade para Deus agir na nossa vida. Quando não tem mais o que fazer. Porque é uma tendência humana. A gente procura vários caminhos, muitas vezes antes de procurar a Deus. Várias. Mas Deus está só esperando a oportunidade
de mostrar a sua ação divina na nossa vida. Você foi chamado por Deus. Deus está esperando a oportunidade para agir. Deus está te esperando a oportunidade para te acalmar. Deus está te esperando a oportunidade para trazer uma palavra de ânimo para a sua vida. Deus está esperando a oportunidade para abrir uma nova porta para você. Deus está esperando a oportunidade. E aqueles homens ficaram admirados, dizendo: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Confie em Jesus. Entregue o teu caminho para Deus e mais Ele fará. Amém? Levante suas mãos. Ó Deus maravilhoso, Pai, Deus santo, Deus bendito, toque as nossas vidas através da Tua palavra. A Tua palavra é poderosa, Pai. A Tua palavra é bendita, a Tua palavra é santa, a Tua palavra é maravilhosa, Pai. Que o Teu Espírito, que a Tua graça, que o Teu poder venha sobre nós. Nos ajude, Senhor, a acalmarmos o nosso coração. Traz palavra para as nossas vidas, Senhor. Muitas vezes uma palavra de ânimo, uma palavra de exortação, uma palavra de graça. As nossas limitações são uma grande oportunidade para o agir divino. Oh Deus, toque o nosso coração, toque a nossa mente. Derrame o Teu Espírito, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar o Teu milagre. Que cena foi essa? Que preciosidade foi aquela, Senhor? Os discípulos olharam e o milagre veio da sua boca. Traz a Tua palavra sobre as nossas vidas, Senhor. Ajuda-nos a buscar a Tua presença, a buscar o Senhor diante da dificuldade, diante do medo, diante da ansiedade, diante dos momentos difíceis. Ajuda-nos a olhar para Ti, a buscar o Senhor, a buscar o Teu caminho, a buscar o Teu propósito, a buscar a Tua vontade, Senhor. Em nome de Jesus.